das breves comunicações ao deputado Major Rocha, do PSDB do Acre. Senhor presidente, só para informar a Vossa Excelência, vou dividir meu tempo com o deputado Darcísio Perondia. Mas, senhor presidente, esse é o momento em que o Brasil vive uma crise profunda, e é justamente nesse momento, senhor presidente, em que aquelas pessoas que têm compromisso com o nosso país têm que mostrar a cara, têm que trabalhar para que o país possa superar esse quadro difícil que nós enfrentamos. E eu quero aqui, senhor presidente, me reportar a 2 episódios específicos que aconteceram ontem. O primeiro deles diz respeito ao movimento que houve aqui em Brasília, e que não pode ser confundido, senhor presidente, com democracia. A democracia é a vigência do Estado de Direito. A democracia é a garantia da ordem, e não a balbúrdia, a desordem. E o que nós vimos ontem foram pessoas que vieram para Brasília, não para exercer um direito constitucional, mas simplesmente para praticar vandalismo, depredação do patrimônio público, para praticar atos de violência. Pessoas que vieram munidas de bombas, vieram munidas com combustível, que vieram com máscaras. E isso não pode ser confundido, senhor presidente, com democracia. Eu quero aqui registrar, senhor presidente, que estamos colecionando os posts na internet, os cartazes, as fotos de outdoor, para que as autoridades competentes nesse país, Ministério Público, Polícia Federal, possam investigar. E nós sabemos, senhor presidente, que na esfera penal já tem mais de 40 presos. E acreditamos que outros ainda serão presos. Mas nós não podemos deixar que o povo brasileiro, esse povo tão sofrido, pague a conta da irresponsabilidade de marginais que queimaram prédios públicos, que agrediram policiais. E aí, senhor presidente, na esfera civil, para pagar essa conta, nós vamos juntar as provas e acionar as centrais sindicais que promoveram esse ato, porque são responsáveis, os partidos políticos, muitos dos quais usaram parlamentares, inclusive nessa casa, para conclamar a população, e mais que isso, incitando a prática de atos violentos. Nós vamos chamar também lideranças partidárias que não têm mandato, mas que fizeram também essa convocação, essa incitação à prática de crimes, nessa confusão, senhor presidente, que hoje existe sobre o que é democracia e baderna. Então, senhor presidente, eu quero aqui dizer que é nesse momento em que os homens de bem desse país têm que tomar postura. E aí eu quero me referir, senhor presidente, ao outro episódio lamentável. Toda democracia se constrói com a participação da oposição, e o Brasil não é diferente. Mas ontem nós vimos aqui nessa casa uma oposição que se acovardou. E aí, senhor presidente, eu quero fazer o alerta aos eleitores, aqueles que votaram no PT, no PCdoB, no PSOL, na Rede, no PDT e em tantos outros partidos que ontem simplesmente abandonaram o debate democrático nessa casa, senhor presidente, de forma irresponsável, e hoje, nos discursos, tentam atribuir as votações que ocorreram ontem ao governo, esquecendo-se esses parlamentares que se acovardaram ontem, que deixaram de exercer um papel que é determinante nas democracias, que é o contraponto que a oposição faz. Parlamentares que hoje vêm aqui falar mal do atual governo, mas que ontem se acovardaram, se omitiram. Senhor presidente, ontem o governo aprovou todos os projetos. E contra o choro dessa oposição, sem proposta, sem compromisso com o Brasil, raivosa, aprovou inclusive com o voto deles, já que todos que saíram registraram presença. Mas aí, senhor presidente, eu quero concluir aqui. Diante do que foi falado aqui nessa casa, ontem nós aprovamos a medida provisória voltamos à medida provisória 763, que permite aos trabalhadores sacarem os recursos das contas inativas do Fundo de Garantia, uma votação importante para o trabalhador brasileiro,
garante àqueles que ainda não retiraram os recursos, o acesso a esse benefício. Nós votamos também a medida provisória 767, que dá maior transparência Aí tu pede que dá uma maior transparência, que promove um pente fino em alguns benefícios que hoje estão sob suspeição. Nós votamos aí, senhor presidente, a medida provisória 759, que traz segurança jurídica para as propriedades rurais no Brasil. Nós votamos também, senhor presidente, entre tantas outras, a medida provisória 761, que prorroga uma medida provisória, prorroga um programa que foi criado ainda no governo Dilma, que é o Programa de Proteção ao Emprego. Então, senhor presidente, eu quero aqui finalizar dizendo que, para todos esses que gostam de falar da crise que o Brasil vive e que esquecem que eles foram os causadores dessa crise, que esquecem que eles saquearam a Petrobras, que saquearam os fundos de pensão, que saquearam o BNDES, na delação não consta só Entendeu uma água aí? o atual presidente, mas consta a ex-presidente Dilma e o presidente Lula com 150 milhões de dólares. Isso eles não querem falar. Mas quero, senhor presidente, fazer o alerta, que não fiquem só no discurso, que não trabalhem contra o Brasil, que não abandonem os seus eleitores no debate democrático que tem que ser travado aqui nessa casa. Chegou a hora, senhor presidente, dos homens de bem, sejam eles de que partidos forem, darem as mãos para que o Brasil, que o povo brasileiro possa superar essa crise grave que nós enfrentamos. E aí, senhor presidente, finalizando, com relação aos episódios de vandalismos, nós vamos buscar, junto ao Ministério Público Federal, junto à Polícia Federal, a apuração e a responsabilização criminal e civil daqueles que organizaram, patrocinaram, incitaram a população brasileira ao cometimento de crime e, mais que isso, aqueles que financiaram os black blocs, que vieram aqui para depredar patrimônio público, para pôr em risco a vida de servidores públicos e que vieram com um único objetivo, que não foi o de manifestar um direito constitucional, mas de causar um caos na capital federal. Então, senhor presidente, eu quero aqui agradecer e pedir a divulgação desse discurso na Voz do Brasil e nos demais veículos de comunicação dessa casa. Obrigado.